Pessoal, então, boa noite a todos, tá? Já coloquei aqui a gravação da nossa webconferência. Aqui o conteúdo que está cadastrado no SIGA aqui do dia 3 de julho, tá? A aula de hoje é sobre logaritmo, tá? Então aqui a gente tem um PDF aqui do conteúdo, que é a aula 13, que é sobre o conteúdo do logaritmo. Depois tem aqui alguns exercícios e aqui embaixo tem uma resolução, tá? Eu bati foto ali do meu caderno, tem a resolução passo a passo, que é a resolução desses exercícios aqui, tá? São 5 exercícios. Ali de cada um tem a alternativa A, B e C, e D, e E. Mas daí vocês resolvem e depois ali encontrem alguma das alternativas, tá? Então hoje, pessoal, a gente vai falar sobre logaritmos, tá? Acredito que alguns de vocês, de repente, já viram esse conteúdo no ensino médio, tá? Alguns lembram, outros não. Logaritmo para muitos é um pavor, tá? Mas é importante aí porque vocês vão ter na quinta fase uma disciplina de avaliação de desempenho de rede, tá? E nessa disciplina vocês vão ter bastante análise gráfica de funções, gráfico de funções, e também vão usar bastante logaritmo, tá? Para fazer as análises ali do desempenho de redes. O Gerson falou que é meio complicado, realmente é um pouco complicado, mas aqui a gente vai pegar bem leve, tá, pessoal? A gente não vai entrar assim no logaritmo muito aprofundado, logaritmo ali com mudança de base, etc, tá? Vai ser algo mais basicão. Então, já que todo mundo está vendo bem aí, então vamos começar. Então, a aula de hoje aqui é sobre logaritmo, tá, pessoal? Então, definição de logaritmo. Dados números reais n, a e alfa, com n maior do que zero e o a maior do que zero e o a diferente de 1, a gente diz que alfa é o expoente que colocamos em a para obter o número n. Alfa é chamado logaritmo de n na base a. Então, a fórmula matemática do logaritmo é log base a de n, tá? Que é igual a um alfa. C e somente C, o a elevado ao alfa é igual a n, tá? Eu já vou explicar isso aqui, tá? Só quero dizer para vocês que o n é o logaritmando ou antilogaritmo, o a é a base e o alfa é o logaritmo. Então, pessoal, quando a gente fala que log de n, desculpa, na base a igual a alfa, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem que descobrir o alfa, tá? E o que vai ser o alfa? O alfa vai ser um expoente que quando eu elevar a base a, eu vou ter como resultado dessa potência aqui o valor de n, tá? Então, a gente pega a base do logaritmo, eleva ao número alfa, que a gente quer descobrir qual é esse alfa, tá? Sendo que esse resultado vai ser igual ao n. Então, a gente vai ver aqui alguns exemplos para ficar mais fácil. Então, por exemplo, o log de 16 na base 2 é igual a 4. Por que isso? Porque se eu pegar a base 2 e elevar a 4, eu tenho o 16, tá? Que seria meu n lá do logaritmo. De novo, ó, o 2 aqui é o a, o 16 é o n, seria o logaritmando, e o 4 aqui seria o meu alfa, tá? Então, o que a gente quer achar no logaritmo, como a gente falou, é o alfa, é o resultado do log. Outro exemplo, ó, log de 9 na base 3 é igual a 2. Por quê? Porque se eu pegar o 3 e elevar a 2, eu vou ter como resultado 9, tá? Aqui que é meu n. Então, vai ser sempre assim, o resultado do logaritmo é um número que eu tenho que descobrir, sendo que ao elevar a base do log nesse número que eu quero descobrir, eu vou ter como resultado o n, tá? Que é o nosso logaritmando. Aqui um outro exemplo, log de 4 na base 1/4 é igual a menos 1. Por quê? Porque se eu pegar a base 1/4 e elevar a menos 1, eu vou ter como resultado o 4, ok? Isso aqui, 1/4 elevado a menos 1 é 4. Lembrem, aquelas propriedades da potência que a gente viu na aula passada, as 7 propriedades, tá? Também vai ser utilizada aqui no logaritmo. Lembre, se eu tenho 1/4, eu tenho um valor elevado a um expoente negativo, eu inverto aqui a fração, vai ficar 4 sobre 1, e eu inverto também o sinal. Então, vai ficar 4 elevado a 1, que é igual a 4. Então, log de 4 na base de 1/4 é igual a menos 1. Aqui um outro exemplo, o log de 1 na base 7 é igual a 0. Por quê? Porque 7 elevado a 0 é igual a 1. Mais aqui alguns exemplos. Log de menos 9 na base 3. Não existe expoente que se coloque no 3 para obtermos resultado igual a menos 9. Então, esse logaritmo aqui não existe. Log de 8 na base menos 2. Também não existe um expoente que se coloque no menos 2 para obter resultado igual a 8. Log de 12 na base 1. Também não existe. Por quê? Porque não tem nenhum expoente que eu coloco no número 1 e como resultado eu vou obter o número 12, tá? Então, pessoal, o logaritmo, voltando aqui, ó, problemas de logaritmo, o que é? É descobrir qual é um número, esse alfa,
que eu tenho que colocar como expoente do A para que o resultado dessa expressão, desse expoente aqui, dessa potência, seja igual a N, tá? A ideia é bem simples. Claro que dependendo do exercício tem que fazer algumas modificações antes, tá? Para que a gente consiga chegar no resultado. Então, aqui, exercícios, vamos ver alguns exemplos resolvidos. Determinar o valor de log de 1/4, de 32 na base 1/4. Então, o que a gente faz? A gente tem que igualar esse log ao alfa aqui, tá? Que é o que a gente quer descobrir, que é esse alfa. Então, sendo log de 32 na base 1/4 igual a alfa, a gente já vai aplicar a definição, que é pegar a base do log, tá? Colocar nessa base o expoente alfa e igualar ao 32. Então, vai ficar isso aqui, ó. 1/4, que é a base do log, elevado ao alfa, que eu quero descobrir, vai ser igual a 32. E o que a gente tem que fazer aqui é descobrir qual é o valor desse alfa. Tá? Então, assim a gente vai ter uma equação exponencial com resolução conhecida. Então, o logaritmo, na verdade, para resolver, a gente vai transformar ele numa equação exponencial e vamos ter que resolver uma equação exponencial. Então, por isso que eu falei que a aula passada também de equações exponenciais era importante aqui para esse próximo conteúdo, que é o logaritmo. Então, nós vamos ter uma equação que é 1/4 elevado a alfa igual a 32. Então, a pergunta é, qual é o valor de alfa para que 1/4 elevado a esse valor dê 32? Aí a gente tem que descobrir esse alfa. Como é que a gente faz isso? Aí a gente vai ter que resolver essa equação exponencial. Então, na verdade, resolver um logaritmo nada mais é do que resolver também uma equação exponencial. Então, como é que a gente resolve essa equação aqui? Aí a gente tem que usar as propriedades que a gente viu lá da aula passada das potências, tá? De novo, eu tenho aqui 1/4 e aqui do outro lado eu tenho 32. Eu tenho que tentar igualar essas bases, né? Para que a gente elimine as bases e depois só fique com os expoentes. É a mesma ideia que a gente teve numa equação exponencial, porque na verdade isso aqui é uma equação exponencial. Então, o primeiro passo aqui, pessoal, vou fazer o quê? Ó? Eu sei que 4 eu consigo escrever em potência de 2, que é 2 elevado a 2, e sei que 32 eu também consigo, que é 2 elevado a 5, tá? Então, primeiro eu vou fazer o quê aqui? Eu vou inverter essa fração para ficar o 4 aqui na parte de cima. Só que quando eu faço isso, ó, acontece o quê? Eu elevo o expoente a menos 1. Por quê? Aqui eu tenho 1/4 elevado a 1 positivo. Se eu inverto a fração, eu vou ter 4 sobre 1. Aí a gente não precisa escrever o 1 aqui embaixo. Elevado a menos 1, né? Lembre, sempre que eu inverto a fração, eu inverto o sinal do meu expoente, tá? Elevado a alfa, igual 32 eu consigo escrever em potências de 2, né? Que é 2 elevado a 5. Que é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. O 4 eu também consigo escrever em potência de 2, que é 2 elevado a 2. Aí eu deixo isso aqui entre parênteses e continuo elevado a menos 1 e tudo isso elevado ao alfa. E do lado direito aqui vai continuar igual. No outro passo, ó, isso aqui é uma propriedade da potência. Quando eu tenho uma potência elevada a outra potência, o que eu faço? Eu multiplico as potências aqui. Então, eu vou multiplicar o 2 pelo menos 1. 2 multiplicado por menos 1 é menos 2. Então, por isso que aqui dentro ficou 2 elevado a menos 2, tá? Eu multipliquei aqui essas duas potências. E aqui é a mesma coisa. Eu tenho de novo uma potência elevada com uma outra potência. Eu posso também multiplicar o menos 2 por alfa. E eliminar daí o parênteses aqui. Vai ficar o quê? 2 elevado a menos 2 multiplicado por alfa, que é o que está aqui, ó. Menos 2 multiplicado por alfa. Agora eu cheguei onde eu queria, que é o quê? Ter duas bases iguais de cada lado da igualdade. Eu tenho aqui 2 e aqui 2. Então, o que a gente faz? A gente simplesmente corta as duas bases e fica só com os expoentes. Menos 2 alfa igual a 5. E é que eu isolo o alfa. Alfa é igual a 5, o menos 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, o alfa é igual a menos 5 elevado a 2. Isso quer dizer o quê? Que se eu pegar 1/4, elevar a menos 5 sobre 2, o resultado dessa operação é igual a 32. Depois vocês podem fazer aí, depois de terminar a aula, pega uma calculadora científica aí, ou na internet, e façam, tá? 1/4 elevado a menos 5 sobre 2. Vocês vão ver que vai dar 32. Tá? Então, o log de 32 na base 1/4 é igual a menos 5 sobre 2. Isso quer dizer o quê? De novo, que se eu pegar essa base 1/4, elevar a menos 5 sobre 2, eu vou ter como resultado dessa potência 32. Tá? Isso que é logaritmo. Pode explicar de novo a parte do 2? Tá. Pessoal, assim, ó, essa parte aqui, não lembro de cabeça, mas é a quarta ou quinta propriedade lá da potência, tá?
Essa parte aqui do Catrino, tu quer do 2 elevado a menos 1 elevado a alfa, é isso? Ou a parte que eu... Pode falar no microfone, por favor, se quiser. Ah, tá, por que o menos 1 sai? Ah, da onde é que sai o menos 1? É isso, né? Tu quer saber? Por que o 1/4 ali virou 4 na menos 1? Não, ela quer saber por que o menos 1 saiu. É que Tá. o 2 multiplica o menos 1. Ela quer saber por que ele sumiu dali. Tá, entendi. Tá, de novo aqui, pessoal. Então, ó, 1/4, eu inverto a fração, fica 4 na menos 1, tá? Isso aqui é uma propriedade, tá? Não é que eu tô inventando. Isso aqui é algo que é sempre assim. Sempre que eu tenho uma fração, eu inverto os números, eu vou inverter o sinal do expoente, tá? Então, ficou menos 1 aqui. O 4 eu escrevi de outra forma, 2 elevado a 2. O que está aqui dentro do parênteses continua sendo igual a 4, tá? Elevado a menos 1. Por que o menos 1 sumiu, Catrino? Porque ele tem uma propriedade lá nas potências que fala que quando eu tenho aqui ó, um número elevado a uma potência, e tudo isso também está elevado a uma outra potência, eu multiplico as potências e mantenho a base. Então vai ficar 2 elevado a 2 multiplicado por menos 1. 2 multiplicado por menos 1 é igual a menos 2. Por isso que o menos 1 sumiu, tá? Eu fiz a multiplicação desse 2 aqui da potência com o menos 1. E aí ficou menos 2. E depois eu multipliquei de novo menos 2 com alfa, tá? Só como o alfa não é um número, eu quero descobrir ele não some, né? Ele vai continuar aqui, tá? No caso, 1 aqui, como é um número, 2, ele vai multiplicado por menos 1, ficou menos 2. Entendeu? Tá, pessoal? Isso aqui, como eu falei, na aula passada eu disse que aquelas 7 propriedades eram bem importantes por isso, tá? Para resolver a equação exponencial, a gente tem que saber essas propriedades. Então, sempre que eu tenho um número elevado a uma potência, tem um parênteses aqui, elevado a uma outra potência, conserva a base e multiplica as potências, tá? Sempre façam isso. Multipliquem ali os expoentes, ok? Foi o que a gente fez aqui e foi o que a gente fez aqui embaixo também, ok? Vai ter mais exemplos aqui para frente. Determinar o valor de log de raiz de 27 na base 3. Ah, se agora misturou log e raiz, vocês estão tudo louco, né? Todo mundo quer sair correndo. Então, sendo o log de raiz de 27 na base 3, a gente vai aplicar a mesma definição. O que é? Base elevado ao alfa é igual ao n, que é o nosso logaritmando, que nesse caso é a raiz de 27. Agora a gente tem que resolver a equação aqui, ó. 3 elevado ao alfa é igual a raiz de 27. Só que isso aqui é bem facinho, né, pessoal? Por quê? Vamos lá. O 27 eu consigo escrever como potência de 3, né? Tá aqui, ó. 27 é igual a 3 elevado a 3. Ok? Isso todo mundo sabe, né? 3 vezes 3 vezes 3 é 27. O que eu fiz aqui, ó? Isso aqui é uma outra propriedade lá das potências que está no slide da aula passada. Eu consigo trocar aqui a raiz por uma potência, tá? Tirar aqui a raiz e transformar isso na potência. É a mesma coisa. O que essa regra diz? Que eu pego aqui o que está dentro da raiz, o expoente aqui dentro vai ficar em cima da fração, e a minha raiz, que aqui no caso é uma raiz quadrada, que é um 2, vai ficar aqui embaixo da fração, tá? Então eu tenho 3 elevado a 3, raiz quadrada. Na verdade, isso quer dizer que é 3 elevado a 3, que é o mesmo 3 aqui, sobre 2, tá? Essa regra aqui, pessoal, eu até vou abrir aqui a... Deixa eu abrir aqui rapidão a aula passada, para vocês verem, tá? A aula é... 13? Não. Não lembro de cabeça qual foi a aula. Tá aqui mesmo. Ó, essas propriedades aqui vocês têm que estudar bastante, tá? Precisa decorar, mas tem que... Ó, isso aqui, ó. É a propriedade 6, aqui, estão vendo, ó? Se eu tenho aqui uma raiz do número a elevado a m, uma raiz n do número a elevado a m, isso aqui é igual a elevado a uma fração. Essa fração, o número superior ali, é n, tá? E o número aqui debaixo da fração é o n, tá? O denominador e o numerador, ok? Essa propriedade 6 aqui é o que a gente usou aqui, tá? Para transformar essa raiz numa potência, ok? E aí, tendo isso, é só cortar aqui os dois 3, que são bases iguais, eu vou ter que o alfa é igual a 3 sobre 2. Então, o log de raiz de 27 sobre 3 é igual a 3 sobre 2.
Tinha que ser na prova? Nem lembro. Pessoal, assim, ó, eu vou perguntar uma coisa para vocês. Não em relação a ter essa... Vocês viram que para resolver uma equação exponencial tem que ter alguma, vamos dizer assim, um certo grau de conhecimento, claro, e também de inteligência para saber como é que a gente vai trabalhar com os números para igualar ali as bases, tá? Mas tirando isso, vocês entenderam o que é achar um logaritmo, tá? Vocês conseguiram pelo menos pegar isso? O que é um logaritmo? Como é que eu descubro o valor do logaritmo? Conseguiram, tá? É um número que eu vou levar à base que tem que ser igual ao logaritmando, tá? Isso vocês têm que entender primeiro. Aí, como resolver uma equação exponencial e ter essas ideias de como usar ali as propriedades, isso é outra coisa. Mas você tem que ter pelo menos a noção do que é um logaritmo, como é que eu começo a tentar resolver um logaritmo, tá? Nós temos, pessoal, alguns logaritmos, em função da grande quantidade de vezes que aparece, que a gente encontra, tá, em exercício, em livro, enfim, em provas, devem ser conhecidos na ponta da língua, ou seja, tem que ser algo meio automático, tá? E são logaritmos cujo resultado decorre de maneira imediata da definição. Consideradas satisfeitas todas as condições existentes, nós vamos ter que... Tá, isso aqui, pessoal, é algo que sempre vai ser assim. Eu não vou mostrar aqui a definição, tá? Mas isso tem que estar mesmo na ponta da língua, que é... Primeira decorrência. O logaritmo de 1 na base A é igual a 0, tá? Isso é evidente porque qualquer que seja a base A elevado ao expoente 0 apresenta o resultado igual a 1. Então, não importa qual é a minha base. Se o meu logaritmando é 1, eu vou ter sempre igual a 0. Porque todo número que eu pegar, qualquer número que seja A, eu elevar a 0, eu vou ter como resultado 1, né? Lembrem, qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, se eu tenho um log de 1 em qualquer base, eu sei que o resultado é 0, tá? Isso é sempre assim, tá? Isso é uma decorrência que não precisa nem a gente ficar calculando. Se eu vejo log de 1 na base 10, 20, 30, 50, é 0. Não precisa nem pensar, tá? Nem calcular. Uma outra decorrência é o log de A na base A é igual a 1. Por quê? Qualquer que seja a base A elevado ao expoente 1 vai ter como resultado ele mesmo. Lembrem, qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, se eu tenho um log de A na base A, ou seja, a minha base, meu logaritmando é o mesmo número, eu tenho certeza que o resultado desse logaritmo vai ser igual a 1. Tá? Isso aqui vai ter no exercício, em provas, enfim. Então, isso tem que ser algo que tem que estar sempre bem claro aí para vocês, tá? Logaritmo de 1 em qualquer base é igual a 0. O logaritmo de A na base A é igual a 1, tá? Então, logaritmo de 50 na base 50. Logaritmo de 1000 na base 1000 é igual a 1, ok? Isso são definições aí que são bem importantes, porque aparece bastante realmente log de 1 e log de A na base A. Uma outra decorrência. Log de A elevado a beta, que é um expoente qualquer, na base A, é igual a beta. Isso ocorre porque beta é o expoente que devemos colocar na base A para obter o resultado de A na beta, tá? Então, lembrem, o que é o logaritmo? Eu pego A e elevo aqui ao alfa, né? Nesse caso, está representado pelo beta. Então, se eu botar aqui A elevado a beta, vai ficar que A elevado a beta é igual a A elevado a beta, tá? Então, logicamente, o resultado, sempre que eu tenho uma base, sempre que eu tenho um logaritmo de A na base A, e essa minha base A tem um expoente, o resultado é o próprio expoente que está aqui, tá? É o próprio beta, ok? E a quarta decorrência, que é um pouco mais difícil de entender, tá? Se eu tenho um número elevado a um logaritmo, como está aqui, ó, A elevado a log de N na base A, o resultado disso é N, tá? É como se a gente cortasse aqui essa parte e sobrasse só o N, tá? Isso aqui também é uma outra decorrência. Tá? Como eu falei, não vou mostrar o passo a passo porque que é assim, mas tem fórmulas para chegar nesse resultado, tá? Mas essas 4 decorrências vocês têm que entender, ou enfim, decorar, porque é bem importante, tá? Então, um número elevado no log de N na base A, o resultado é o próprio N, que o próprio logaritmando, ok? Então, essas 4 decorrências, depois vocês forem ler o material aí, deem mais estudada para tentar sempre lembrar. Agora vamos ver aqui alguns exemplos de aplicação aqui, tá? Ó, determinar o valor de 2 elevado a 1 mais log de 2, log de 5, desculpa, na base 2. Pelo uso das propriedades de potência, a gente tem o quê, ó? 2 elevado a 1 mais log de 5 na base 2 é igual a 2 elevado a 1 multiplicado por 2 elevado a log de
5 na base 2. De novo, que propriedade de potência que é essa aqui, pessoal? É a primeira propriedade, ó. Essa aqui, ó. P1. Sempre que eu tenho bases iguais, eu somo os expoentes. Nesse caso, eu tenho uma base e 2 expoentes somando. Então, eu posso voltar aqui para o lado esquerdo, né? Eu posso multiplicar aqui a mesma base e separar aqui os expoentes. É o que a gente fez aqui, tá? 2 elevado a 1 mais log de 5 base 2 é igual a 2 elevado a 1 multiplicado por 2 elevado a log de 5 na base 2. Isso aqui é a propriedade da potência, da aula passada. Agora a gente tem isso, a gente pode usar o quê? A gente também pode usar aqui as decorrências da definição de logaritmo, tá? A gente vai ter o quê, então? 2 elevado a 1 mais log de 5 na 2, que é o mesmo aqui de cima. 2 elevado a 1 é igual a 2, né? Isso todo mundo sabe. E quantos que é 2 elevado a log de 5 na 2? É a quarta decorrência aqui, tá? É isso aqui, ó. Lembrem. É o próprio logaritmando do meu do log, tá? Que tá na base aqui. Tá no expoente, desculpa. Então, isso aqui tudo é igual a 5. Tá aqui. Então, como resultado, 2 elevado a 1 mais log de 5 na base 2 é igual a 10, tá? A gente usou a primeira propriedade das potências para separar aqui o expoente, tá? A gente multiplica a base igual para separar os expoentes. E depois usou a definição aqui de logaritmo, que é a quarta definição. Então, qualquer número elevado ao log de n na base A, o resultado dessa expressão é o próprio n, tá? Nesse caso aqui é o 5. Então, 2 multiplicado por 5 é igual a 10. Até interessante, pessoal, depois se quiser, quem puder imprimir essas decorrências e dar potência, enfim, ou no celular, para quando vocês forem resolver as equações exponenciais do logaritmo, vocês têm isso ali, tá? Para vocês conseguir olhar, tá? Porque se vocês querem fazer esse exercício de cabeça, a gente realmente não lembra das 7 propriedades aqui da potência e também não lembra dessas 4 decorrências aqui do logaritmo. Então, se tiver numa folhinha anotada, anota no caderno mesmo, para vocês terem em mãos aí para conseguir resolver, porque senão fica difícil mesmo, tá? Tentar fazer aí de cabeça ou tentar lembrar, vocês não conseguem. Isso aí é que a gente vai usar lá na quinta fase, né? Hã? Isso aí é para guardar para a quinta fase. Não, isso aqui vocês vão usar bastante logaritmo na quinta fase, sim. Já guarda o arquivo. E assim, pessoal, ó, e é importante vocês terem essas propriedades aqui, porque senão vocês pensam, professor, eu não sei como fazer tal coisa lá. Aí tá aqui na cara, ó, 2 elevado, o expoente aqui do 2 é o logaritmo. Como é que eu resolvo? Se voltar às vezes um pouquinho, eu tiver na mão, tá aqui, ó. Qualquer número que o expoente é um logaritmo, o resultado vai ser o n desse logaritmo, tá? Então, tudo isso aqui vai ser igual a isso aqui. Então, às vezes não é tão, assim, às vezes, o porquê que é assim, de explicar o passo a passo, pode ser difícil, tá? Mas já a definição, já aqui a decorrência pronta, é bem fácil de utilizar, tá? De vocês usar elas na... Eu não vou cobrar de vocês por que isso aqui existe, tá? Ou por que é assim. Mas vocês têm que saber que é assim, para quando estiver lá, vocês usar e conseguir resolver as questões, tá? Outra coisa, a base 10 aparece com muita frequência também nos estudos de logaritmos, tá? Por isso, a gente, quando vai indicar, tipo, log de qualquer coisa na base 10, a gente simplesmente escreve log de x, tá? Por exemplo, eu quero botar lá log de 100 na base 10. Não vai aparecer o 10 como base. Vai aparecer só log de 100, por exemplo. Por quê? Sempre que a gente for usar um logaritmo na base 10, ele é omisso, tá? A gente omite essa base 10, tá? Então, se vocês verem log de 30, aí qual é a base? Não tem? Tem. A base é 10, tá? Isso também é outra coisa que é bem importante e sempre é usado assim em logaritmo. Então, se não aparece a base do log, é porque a base é 10. Ok? E aqui, pessoal, a gente tem aqui, vamos fazer então aqui os 3 exercícios resolvidos que a gente tem aqui nos slides, tá? Então, a gente tem aqui 3 logaritmos, vamos resolver cada um deles. O primeiro, log de 1 sobre 16 na base 2. Como é que eu vou resolver? Eu vou pegar o 2, elevar um alfa e igualar 1 sobre 16. Eu tenho que descobrir qual é o valor de alfa para descobrir o valor do log. Então, vamos lá. Log de 2 na 1 sobre 16 é igual a alfa. Isso quer dizer que 2 elevado a alfa é igual a 1 sobre 16. De novo, pego a base do logaritmo, eleva um alfa, que é o que eu quero descobrir, tá? Pessoal, por que aqui usado alfa, tá? Isso aqui é porque são matemática. Mas o alfa podia ser x, y, z, tá? É uma variável qualquer, ok? É algum valor que a gente quer descobrir. Mas normalmente em logaritmo se usa a letra grega, alfa, beta, tá? Nos livros normalmente estão assim. Então, 2 elevado a alfa é igual a 1 sobre 16.
Eu sei que 16 eu consigo escrever em potência de 2, né? 16 é, na verdade, 2 elevado a 4. E aqui que eu tenho que fazer? Como eu sei que o 2 está aqui embaixo, né? Eu teria que botar ele para cima para eu conseguir igualar as bases e eliminar as bases. Como é que eu faço isso? Aqui, ó, a propriedade 7 das potências. Se eu tenho um valor elevado a um expoente negativo, eu inverto aqui a fração e o expoente fica positivo. Então, sempre que eu inverter a fração, o número, eu só troco o sinal do expoente. Então, se aqui está 1 sobre 2 elevado a 4, eu vou jogar o 2 para cima e vou ter que inverter o sinal do 4, que era positivo, vai ficar negativo. Então, as bases estão iguais, eu corto, vai ficar alfa igual a menos 4. Então, o resultado do meu primeiro logaritmo aqui é menos 4. Percebeu, pessoal? Na verdade, a dificuldade é você saber usar as propriedades da potência e as decorrências ali do logaritmo, tá? Que a gente viu. Às vezes o aluno tem dificuldade nisso, ele empaca e não sei o que fazer. É que às vezes falta essa noção de qual propriedade usar, o que fazer, tá? E normalmente, como eu falei, pessoal, ó, é igualar a base. Então vai ter aqui um número de um lado e do outro, que vai ter eles vão ser, vão ter, como é que eu vou dizer? Vão conseguir igualar essas bases porque eles são potências do mesmo número. Por exemplo, tanto 2 quanto 16, a gente escreve como potência de 2. É igual, tipo assim, 9 e 81. 9 elevado a 1 é 9. 9 elevado a 2 é 81. Então, a gente pega 81 e vai escrever como potência de 9. Então, normalmente, eles têm algo em comum, tá? E, às vezes, a dificuldade é justamente achar qual é esse algo em comum entre eles, tá? Teria que, na verdade, pegar o número, cada um dos números, né? E fatorar eles, ok? Você deve ter visto fatoração lá na 8ª série, 7ª, no ensino médio, enfim, tá? Que é pegar os números ali e fazer a fatoração. Ali não é o mínimo múltiplo comum? Não, aqui não é muito comum. É diferente, né? Não, aqui tu vai pegar o 16, dividir por 2, que é o número primo, depois por 2 de novo, depois por 2, depois de 2, até chegar a 0, até chegar a 1, tá? E aí vai ter 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é o 2 elevado a 4, tá? Mesma coisa com 9 e com 81. 81 dividido por 9 dá 9. 9 dividido por 9 dá 1. Eu usei quantos 9? 2 9, né? 9, 9. Então, 9 elevado ao quadrado é 81, tá? Depois eu posso mostrar para vocês aqui algum exemplo. Vamos continuar aqui só. Opa, agora me perdi. Aqui. Vamos para o outro aqui. O outro é o B log de 3 elevado a 2, base 2/3 igual a alfa. O que a gente vai fazer? Pego a base, de novo, 2/3 eleva a alfa, e igualo a meu n aqui, que é o logaritmando, que é o 3 sobre 2. Aqui tá bem fácil, pessoal. Isso aqui não é uma coisa invertida, é um inverso do outro. Então, eu só inverso... Desculpa, inverso não, né? Eu inverto do lado direito. Como aqui é 1, tá elevado a 1, só que não aparece, porque não precisa a gente escrever o elevado a 1. Aqui, quando a gente inverte, vai ser elevado a menos 1, tá? Muda o sinal. Tá igual às bases, eu corto. O alfa é igual a menos 1, tá? Isso aqui de cara já deu para ver que ia ser fácil, porque é um inverso do outro, né? Se é o inverso, é só inverter o sinal da potência, aqui, do expoente. Então, o alfa aqui é igual a menos 1. E o último, que é um pouquinho mais complicado, tá? Esse aqui é mais complicado mesmo. Log 0,125 na base 4 raiz de 2 igual a alfa, tá? Esse aqui é mais encrenca. Prometo que não vou colocar isso aqui na prova, tá? Vou colocar mais fácil. Então, de novo, pessoal, como é que a gente resolve? Pego a base, que é 4 vezes raiz de 2, elevo ao alfa e igualo a 0,125, que é meu n, que é meu logaritmando. De novo, isso aqui eu tenho que escrever de outra forma. Como é que eu vou escrever? 4 é igual a 2 elevado a 2. Vezes, tá aqui multiplicando a raiz. A raiz eu posso escrever de outra forma, né? Posso escrever como 2 elevado a 1 meio. De novo, o que é isso aqui? Propriedade 6, ó. Transforma uma raiz numa potência, tá? É 2 elevado a 1, e aqui tem um 2 que não aparece, que é raiz quadrada. Então, é 2 elevado a 1 sobre 2, tá? Lembre, o que está na raiz aqui, pessoal, ó, fica embaixo da fração. E o expoente que está em cima do número que está dentro da raiz fica em cima da fração, tá? É sempre assim. Elevado a alfa. E o que eu fiz aqui, ó, com esse 125? Eu botei 125 dividido por 1000. Por quê? Porque 125 dividido por 1000 é igual a 0,125, né? Eu transformei esse decimal numa fração, tá?
Como é que eu faço isso, pessoal? Bem simples, ó. Eu pego só o número, que tá os números depois da vírgula, 125, divido por quantos? Quantos números tem depois da vírgula? Quantos dígitos? Tem 3. Divido por 1000, né? 1 e 3 zeros, tá? Aí é uma mesma forma de a gente escrever 0,125. Então, eu transformei esse número decimal numa fração. Resolvi aqui a fração, isso aqui deu 1/8, ok? Tá aqui, 125 dividido por 1000. Se eu pegar 125 dividido por 125 dá 1. Se eu pegar 1000 dividido por 125 dá 8. Então, eu simplifiquei e ficou 1/8. E aqui o que eu fiz, ó? A primeira propriedade, de novo, das potências, aqui, ó. Bases iguais, mantém a base, soma os expoentes. Então, vai ficar 2 elevado a 2 mais 1/2. Só somei aqui os expoentes, ficou isso aqui. Tudo ainda elevado a alfa. O que eu fiz aqui na direita, ó? Eu fiz um passo aqui direto, vou ver se alguém lembra. O que eu fiz aqui nesse 1/8? Por que ficou 2 elevado a menos 3? Eu omiti um passo aqui. Alguém sabe por quê? Dividiu por 125, simplificou, né? Não, tô falando daqui para baixo aqui, ó. Por que 1/8 virou 2 elevado a menos 3? Tu inverteu daí. Sim, eu inverti o 8 para cima. Ficou 2 a menos 3, 1 sobre 2 a menos 3 e depois inverteu daí. Isso mesmo, tá? Na verdade aqui, ó, fiz o 8 é 2 elevado a 3, só que daí eu inverti a fração e daí o 2 ficou elevado a menos 3, né? Porque eu inverti o sinal do expoente, tá, pessoal? Então aqui eu usei também a propriedade 7, tá? Vocês podem ver que a propriedade 6 e 7 aqui está sendo bastante usada, né? Ok? E por isso ficou 2/3, tá? Então aqui é 1 sobre 2 elevado a 3, inverti a fração, ficou 2 elevado a menos 3. E por que aqui está 5 sobre 2? Porque daí aqui eu somei fração, né? Aí aqui a gente faz lá o mínimo múltiplo comum, né? Para somar as frações. 2 mais 1/2 dá 5 sobre 2, tá? Lembrando ali, a gente põe 2 dividido por 1 é 2, multiplicado por 2 é 4, 2 dividido por 2 é 1, multiplicado por 1 é 1. 4 mais 1, 5, mantém embaixo a base 2, tá? Isso aí daí é o famoso que o Arthur falou ali, o MMC, tá? Então ficou 2 elevado a 5 sobre 2, continuando elevado a alfa. Aqui agora eu tenho bases iguais, né? Ok? Desculpa. Sim, aqui eu tenho bases iguais. Só que aqui também eu pulei um passo, tá? Aqui eu tenho o quê? Uma potência multiplicando... Desculpa, uma potência de potência, né? Que é a propriedade 5, ó. Tem um A elevado a N, tudo isso elevado a N. O que eu faço? Mantenho a base e multiplico as potências. Então aqui eu vou ter 2 elevado a 5/2 alfa, tá? Multipliquei as potências. E aí eu corto as bases, porque as bases são iguais. Aí vai ficar o quê? O 5 sobre 2 alfa, que é o que está aqui, menos 3, tá, pessoal? Então aqui eu multipliquei as potências, e aí a base ficou igual, as duas, eliminei o parênteses, cortei o 2, ficou 5 dividido por 2 multiplicado por alfa, igual a menos 3, que é o que estava ali em cima. Agora é só a gente fazer aqui a resolução, tá? Como é que eu resolvo isso aqui? Tá multiplicando, passo para lá dividindo, tá? Ou posso fazer o quê? 2 multiplicado por menos 3, menos 6. O 5 está multiplicando, passa dividindo, vai aqui para baixo. Então, o alfa é igual a menos 6 sobre 5, tá? De novo, ó, peguei o 2 que estava aqui embaixo, multipliquei por menos 3, peguei o 5 aqui, que daí ia ficar multiplicando, que daí ia ficar o 5 aqui sozinho, né, já que eu tirei o 2 para lá, e vou passar dividindo. Vai ficar menos 6 sobre 5, ok? 6 sobre 5 negativo. Então, o resultado do nosso logaritmo é menos 6 sobre 5. Isso aqui já é bem mais complicado, pessoal. Tem essa questão de ver isso aqui, das potências, propriedade de potência aqui, tá? Esse aqui realmente é um exemplo mais complicado. Mas é para vocês verem que tem coisas... Logaritmo dá para complicar bastante, tá? E a gente nem tá vendo com troca de base, que ainda tem mais regras, enfim. A gente tá vendo tudo aqui, é o básico. E sempre assim, pessoal, as bases, tá? Vocês sempre vão conseguir chegar base comum. Aqui, ó, a gente conseguiu chegar na base 2, aqui na mesma base, e aqui no final também na mesma base, tá? Às vezes tem que trabalhar um pouco, mas vai ser sempre assim, tem que ir resolvendo para chegar em bases iguais, tá? Tem outros tipos de logaritmos, são bases diferentes, aí são tem outras regras, tá? A gente não vai nem entrar. Eu não entro nem quando estava com aula presencial, vou entrar muito menos agora, né? Okay?
10, senhores. Muito difícil. Difícil, Catrine. A Catrine botou... Como eu falei, pessoal, eu não vou cobrar essa última questão assim, tão complexa, tá? Na prova, ok? Na prova não, na avaliação que a gente vai fazer no final do semestre. A regra do sinal confunde. Pessoal, para saber logaritmo, tem que saber equação exponencial. Se não sabe equação, nem adianta, né? Porque logaritmo nada mais é depois que resolver uma equação exponencial. Então, ali na aula 10, que foi a aula ali, na outra aula passada, antes da avaliação, é importante saber aquelas propriedades, saber resolver uma equação exponencial, porque no logaritmo, vocês forem ver, ó, tudo isso aqui, ó, o primeiro passo, o segundo passo já é uma equação exponencial. Então, nada mais é do que resolver uma equação exponencial, tá? Por isso que a ordem é essa, né? A gente dá a equação depois da logaritmo. Eu não vou dar ao contrário, porque não faria sentido, ok? Pessoal, vamos conversar aí alguma coisa aí. Falem, por favor. Tá todo mundo quieto? Quem tinha visto o logaritmo, lembrou alguma coisa? Não lembrou? Nunca viu? Já tinha visto na faculdade, mas é bem tranquilo, assim. Aqui é só o básico do básico. Sim, como eu falei, só o básico do básico. Mas é bem tranquilo, bem tranquilo. Ser bem de boa. Christian nunca viu. Mas entendeu, Christian, como é que... a ideia do que é o logaritmo? Ah, que fez contabilidade, Catarina? Ah, sim, na contabilidade com certeza tem. Pessoal, eu vou só que encerrar o vídeo para não ficar muito grande, tá? Mas não sai, depois a gente pode conversar, de repente, explicar ali, alguém tem alguma dificuldade ali de como, por exemplo, como é que eu sei que o 16 é igual a 2 elevado a 4, tá? Eu posso explicar aqui para vocês, mostrar aqui alguns exemplos para quem tem dificuldade, tá? Então, eu só vou aqui parar de gravar o vídeo, tá bom?